boa noite. Vamos lá ver se isto entra aqui. Exatamente, isto é um espetáculo. Já temos aqui pessoal a entrar. Pati, M. Portela, João Miguel, Gabriel, Inha Reis, boa noite. Vou aqui pôr. Oi, não entrou. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos esta noite. Estávamos aqui em 14 pessoas, bem-vindos. Marco, Bruno, Rui, Ângela. Vamos aproveitar aqui para convidar os nossos amigos. Se cada um de nós convidar 10 pessoas, vamos longe, vamos lá. 10 pessoas aqui. Olá, Jorge. António Soares, boa noite. Vamos lá aqui convidar. Contei com vocês para convidar pelo menos 10 pessoas. Alinham? Vamos lá aqui. Estou a fazer a minha parte, e vocês? Pessoal a entrar. Sofia, Carlos, João, Carla Neves. Olá, Jorge. Olá, Bruno. Vamos aqui fazer os nossos convites, que é para aumentar aqui. Só temos ainda 13 pessoas, pessoal. Eu sei que acabámos de entrar, mas podemos ir mais longe. Vamos lá. Quem é que temos aqui mais? Sofia Veloso. It Look Style History. Não sei quem é, mas pode ser que se identifique. A Ângela diz que já fez aqui o LOD. Muito bem, Ângela. Obrigada. Maria João, boa noite. Inês, Dora. Celeste. Ah, boa, Celeste. Bem disseste. Tinhas posto lá no alarme, não era? O Marco a dizer LOD feito. Obrigada, Marco. Ivone, boa noite. Bem-vinda. Quem é que temos aqui mais? Anabela Santos. Otília. A Otília está-se a preparar para madrugar. Boa noite, Otília. Ah, lá está ela. Vocês preparem-se que ela amanhã trazem uma dose boa que é para dar aqui uma volta ao nosso assunto de hoje. Ana Catarina Santos, bem-vinda. Boa noite a todos. O pessoal está aqui a entrar. Vou já identificando. Algumas pessoas talvez ainda não me conheçam. Meu nome é Ana Antunes e sou treinadora do OK Instituto, responsável pelo coaching e liderança emocional do tempo e também pelo MAP do Porto, que vai arrancar agora em maio. Estamos quase. O tempo passa rápido. Já só falta 2 meses. 2 meses. Mas passa rápido. Lourdes, António também, LOD feito, obrigada, António. Jorge, Lisete aqui, Sandra Monteiro. Muito bem, bem-vindos a todos. Se eu passei algum nome que devo ter passado, porque às vezes entram assim em bloco, eu não consigo ver todos. Sintam-se todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Temos aqui mais um serão. Fernando, boa noite. Agora já sei que o FS é o Fernando. Sofia, boa noite. Vou tirar aqui o som do computador. Ele agora já não é preciso. Já nos deu a nossa música de entrada de boas-vindas. Hoje vou falar de desequilíbrio emocional. Porquê este tema do desequilíbrio emocional? O que é que anda aqui? Como é que vocês andam nesta quarentena? Mas antes disso eu quero saber de onde é que vocês estão e quero-vos pedir, quero saber aqui hoje uma coisa. Quero que ponham se é a primeira vez que estão a assistir a alguma das lives do OK Institute, tá? Se for a primeira vez que estão a assistir a uma live do OK. 2,
Se já têm assistido, portanto, já é a segunda ou a terceira vez que têm estado aqui comigo. Vamos lá ver, conhecer aqui quem é que anda aqui. Catarina já entrou. Boa noite, Ana Cristina. Se eu não mencionar alguém, não é por mal, está bem? É que às vezes eles vão passando rapidamente. Vamos lá ver quem é que está aqui. 2, o António tem assistido. Sim, o António tem assistido a vários. Boa noite, Rosária. E mais. 1, se é a primeira vez que estão a assistir a alguma live do OK. E 2, se já têm assistido a mais vezes. Tenho aqui vários 2. A Sofia 2, Celeste 2, Paula Casaquia 2, o Marco 2. E aproveita logo para dizer que é de Gondomar. Toca aproveitar os recursos. Muito bom. Entrou a Marina, António, boa noite. A Susana também já tem estado aqui connosco. O Jorge também. O Jorge é um frequentador assíduo. Jorge e a Lisete estão ali. Taca ali. Mais. Ninguém de novo hoje? Aqui no OK, nas lives do OK? Muito bem. Vocês estão muito assíduos. Têm estado a assistir. Muito bom. Então, como eu disse, ainda está aqui pessoal a entrar, vamos a 39 pessoas. Pessoal, vamos chegar hoje às 100. Eu sei que é quarta-feira, que amanhã é dia de trabalho. Mas acho que a gente merece. O que é que vocês acham? Convidem lá os vossos amigos. Aí no botãozinho do avião, clica aí. Marina a dizer que hoje conseguiu. A Marina tem estado aqui com o desafio de entrar na live. Hoje conseguiu. Muito bem, Marina. Bem-vinda. O Jorge também tem estado aqui. Ninguém de novo, pois não? Ou não apanhei? Muito bem. E que tal? Tem estado a gostar das nossas lives? Tem sido produtivo para vocês? Já tem aí o vosso caderninho dos specs? Hoje vou falar aqui de 5 sinais de alerta para perceberes se estás ou não com desequilíbrio emocional. 5 sinais de alerta. E depois vou dar algumas dicas, então é importante também teres aí algum sítio para anotar. O teu caderninho dos specs das lives do OK está aí contigo? Caderninho, caneta à mão, quer para tomar nota? Vamos lá ver aqui. Quem é que tem aqui mais? Obrigada, Marina. Opa, Mário, boa noite. O Mário também tem estado aqui, também já tenho apanhado aqui várias vezes nas nossas lives. Muito bem. Porquê é que falamos agora do desequilíbrio emocional e o que é que tem mudado no nosso dia-a-dia? O que é que tem estado aqui eventualmente a provocar mais desequilíbrio nas pessoas? Como é que as pessoas têm estado a reagir? O que é que elas precisam de estar atentas? Como é que tem sido isto? Tá? Estamos aqui só a ajustar a câmara. Opa! Toda a gente vê bem aí? Vê? Boa. Muito bem. O que é que tem acontecido? Face a esta pandemia, muitas pessoas estão a ficar, digamos, com o seu estado alterado. Tem havido muitas alterações. Na realidade, andamos há um ano já em pandemia, não é? Entramos em pandemia, saímos da pandemia, depois voltámos a entrar agora em pandemia e ainda não saímos. E muitas vezes estas questões da pandemia têm estado a trazer muito desequilíbrio nas pessoas. As pessoas estão a ter alguma dificuldade em equilibrar as suas emoções, o seu estado. Vamos lá ver quem é que está aqui. A Celeste também já fez o LODES, espetáculo. Muito bem. Mas, para além da pandemia, o que é que pode influenciar também aqui a questão do desequilíbrio emocional, da parte do nosso todo nas emoções? Perdas grandes. Tá? Quando temos uma perda muito significativa, isso também pode provocar desequilíbrio emocional. Eu já tenho falado, aliás, eu já falei de todas as emoções básicas, exceto a tristeza, que eu disse que ia falar na próxima semana. Lembram-se? Já falei do medo, já falei da raiva, já falei da alegria. Ainda se lembram? Quem não assistiu a alguma dessas lives, a do medo está no meu perfil do Instagram, foi feita ainda fora das lives do OK, portanto está em @anantunes_oficial, podem ir lá ver. A raiva e a alegria já foram no OK Instituto, portanto elas estão disponíveis e podes ir lá ver sempre que tu quiseres. Podes ir lá, podes observar, podes tomar notas no teu caderno de PECs, porque todos os dias quando nós vemos algo diferente, nós já mudamos e apanhamos coisas diferentes. É o mesmo que vocês lerem um livro 2 vezes. Se o lerem 2 vezes, e não sei se há alguém que está aí que já o fez,
quando lê a segunda vez é como se tivessem surgido novas páginas. Então nas lives às vezes também é isso. Apanhamos percepções diferentes de acordo também com o nosso estado. Então se quiseres ir lá ver, partilha com aquela pessoa que tu sabes que precisa de saber um bocadinho mais, de ter aqueles sinais de alerta, aquelas dicas que nós temos estado a dar. Vai lá e partilha. E procura para ti também. Quem é que temos aqui mais? Vamos com 41 pessoas, pessoal. Mas ainda merecemos mais. Morte. Sim, a morte é uma perda importante. Às vezes há pessoas que uma quebra de um relacionamento é uma perda importante. Há pessoas que perder o trabalho é uma perda importante. Então existem vários tipos de perda importante e isso pode provocar desequilíbrio emocional. Para além disso temos o quê? Um aumento de responsabilidades. Imagina aquela pessoa que tem um determinado tipo de responsabilidade e de repente parece que acumula uma série de responsabilidades. Com a pandemia até aconteceu um bocadinho isso, se pensarmos, por exemplo, os pais que têm filhos em casa e que têm que estar a acompanhar os filhos nas suas tarefas escolares, principalmente os mais jovens, não é? Em que é preciso estar a acompanhar. E então, para além da nossa tarefa do trabalho, da nossa tarefa de casa, da nossa tarefa connosco próprios, ainda temos a tarefa de ensinar os nossos filhos e ajudá-los a estar mais concentrados, mais ativos naquilo que eles têm que fazer. No fundo, fazer um bocadinho o papel do professor do nosso lado, quando o professor está do outro lado também a fazer o seu próprio papel, ensinando, estando com as aulas online, mas também depois acompanhar os trabalhos, porque como as aulas são menos, os miúdos acabam por trazer também mais trabalhos e exigem dos pais mais tempo. Então esse aumento de responsabilidades, esse acumular de responsabilidades começa a trazer um peso e começa a trazer um desequilíbrio no próprio adulto e também nos próprios jovens. Estejam atentos. Os jovens é um tema que o próprio Gil tem falado, portanto eu não vou falar muito da questão dos jovens porque ele tem abordado esses assuntos, só que é um tema muito importante para vocês estarem atentos. Depois temos, quem é que temos aqui mais? Maggie, bem-vinda. Filipe e o Filipe entraram os dois ao mesmo tempo, nada acontece por acaso. Anastácio, muito bem. Sara, Kátia, muito bom. Outra questão que às vezes acontece e que leva a este descontrolo, a este desequilíbrio emocional, é aquilo que eu chamo do sempre foi assim, não é? É aquelas famílias que tendencialmente na casa, por exemplo, falam aos berros um para o outro, parece que estão sempre irritados uns com os outros, estão sempre a mandar vir uns com os outros, e é um ciclo vicioso tal que as pessoas, quase que aquilo é a normalidade deles, só que isso provoca desequilíbrio. Então é aquela questão do sempre foi assim, na minha família foi sempre assim, eu aprendi sempre assim, só que é possível inverter e tomar consciência e mudar esse estado. Tá bom? Então, estes são os principais fatores que eu encontrei, que eu trago aqui. Existem outros, existem milhares de outros, com certeza, mas estes foram os fatores que eu trouxe aqui que provocam mais desequilíbrio emocional e também enquadrando com o nosso estado atual de pandemia e trazendo esta realidade. Até porque as famílias, por exemplo, do sempre foi assim, as famílias estão muito mais juntas, entre aspas, porque às vezes eu tenho, por exemplo, conhecimento de famílias de, sei lá, 4 pessoas, então as 4 pessoas o dia inteiro em 4 divisões diferentes, cada um no seu trabalho, não é? Os miúdos estão no seu trabalho, que é a escola, e os pais estão no seu trabalho, que é o teletrabalho. Então as famílias estão mais juntas, mais ou menos. Elas às vezes estão dentro da mesma casa e não estão juntas. E isso às vezes também provoca desequilíbrio emocional. Porque, por exemplo, miúdos mais jovens, mais pequenos, esse é o tema da Maria João, portanto ela também falará muito sobre isso, mas miúdos mais pequenos podem sentir, quando estão no seu trabalho escolar, a falta de apoio, a falta de ter alguém, a falta de sociabilizar. Enquanto, por exemplo, eu tenho 2 adolescentes em casa e eu sinto, eles são totalmente diferentes, a minha filha mais velha, ela gosta muito de sociabilizar, e o meu filho mais novo, por exemplo, ele adora estar no computador e ele socializa via internet, já joga com os miúdos, com os colegas e fala, e para ele está tudo certo. Mas miúdos mais novos precisam de contacto, precisam de brincar, precisam de ter gente ao pé deles. Então tudo isso pode provocar desequilíbrio emocional. Então estejam atentos, porque isso é um gatilho, portanto é algo que pode impulsionar a levar a esse desequilíbrio emocional. E eu falei que ia dar 5 sinais de alerta. Isto são fatores que podem influenciar. Agora vamos perceber
O que é que nós temos que estar atentos para além disto? Está bem? Vamos lá ver o que é que vocês têm estado aqui a dizer. Pedro, boa noite. Olha, o Jorge está a dizer que conhece, sim, uma família de 4 separados na mesma casa. E vá lá que às vezes conseguem estar separados numa mesma casa. Eu, por exemplo, às vezes aqui, ainda ontem eu estava aqui numa reunião Zoom e a minha filha estava à minha frente a ter aulas de dança, por exemplo. Eu estava a falar aqui no computador e ela estava a querer ouvir lá do outro lado e ela volta e meia dizia: mãe, fala mais baixo. Então, às vezes, o estar separado na mesma casa, isto é os prós e os contras, não é? Parece aquele programa de televisão dos prós e contras. Eu não vejo televisão, mas eu sei que existe. Mas em que tudo tem prós e tudo tem contras. Às vezes o facto de estarmos todos na mesma divisão pode atrapalhar as próprias tarefas dos outros. E isso também pode criar desequilíbrio emocional. Então é preciso ter algum cuidado nesse equilíbrio, é muito importante. Às vezes é importante planear horários até para conjugar as tarefas e haver momentos em que as pessoas possam estar na mesma casa, na mesma divisão, a conviver. Tá bom? Quem é que temos aqui mais? 45 pessoas. Pessoal, vamos lá. Vou pedir-vos agora, de novo, para fazerem o vosso LOD, tá? Vos convidar aí 10 pessoas, novamente, a ver se o pessoal já acabou de jantar, se já podem entrar, às vezes podem estar distraídos. Conto com vocês, mais 10 pessoas aí, 10 partilhas. Vamos lá. Quem é que temos aqui mais? A ver se temos aqui mais algum comentário, só para eu responder, antes de entrar nos meus 5 sinais de alerta. Não, acho que não tem aqui nada, vocês só estão aí a dizer olá, estão a dizer pouca coisa. Vão partilhando comigo também, é importante. Sabem que eu aprendo muito com vocês? Estas interações, não é? Estas partilhas, estas lives, têm muito como objetivo eu também partilhar o meu conhecimento e a minha história, mas não só. Eu também gosto de aprender com as vossas histórias, com as vossas partilhas, porque aquilo que são os vossos desafios fazem pesquisar outras coisas, fazem-me aprender outras coisas e aprender novas coisas. O Jorge afinal diz que são só 3, mas é igual, não é? O esquema é igual, não é? É preciso também compreender esse tal equilíbrio dentro da mesma casa. Então, vamos aqui. 5 sinais de alerta. Deixem-me contar-vos aqui uma história. Vocês estavam a pensar, mas ela hoje não vai contar nenhuma metáfora. Vou contar aqui, vou contar assim rapidamente uma história. É uma história que podia ser bem a minha história e talvez a tua história aí desse lado. Quem sabe? A história chama-se Um Dia de Cão. Não é aquele cãozinho que tem a vida facilitada, não, tá? Um Dia de Cão. Deixa-me ver, temos aqui algumas Jonas. Eu vou dar assim um nome diferente. O Jonas, tá? Não deve haver aqui nenhum Jonas a assistir, mas se tiver, também está tudo bem, porque ele pode muito bem ressignificar o Dia de Cão. O Jonas acordou de manhã e, como sempre, deixou o despertador tocar e deixou-se ficar mais um bocadinho na cama, porque estava-se lá quentinho, ainda estamos no inverno, o tempo está fresco cá fora, então deixou-se lá ficar mais um bocado. Só que o tempo foi passando e quando ele deu por ela já estava atrasado. Levantou-se a correr da cama, saiu da cama, arrumou-se rapidamente e foi para o trânsito. Já completamente irritado, com o estado de humor completamente alterado. E parece que tudo estava contra ele. Montes de trânsito, apesar da pandemia, ainda há muito trânsito. Não sei se já repararam. E apanha muito trânsito. Os semáforos estão todos vermelhos. Ele passa a vida a dizer mal dos semáforos. Tudo vermelho. Parece que cada um que ele passa vai estar vermelho para o atrasar ainda mais. A sorte dele é que quando chega ao trabalho sempre tem um lugarzinho à porta. Só que nesse dia ele chegou lá e não tinha o seu lugarzinho à porta. E teve que estacionar do outro lado do rio. E tinha que atravessar a pé para ir para o seu trabalho. Então, se não bastasse ele já estar atrasado, ainda tinha que fazer esse percurso a pé e chegar ainda mais atrasado. E estava completamente irritado. Só dizia mal da vida, só dizia mal de todos. E ai de alguém que lhe dissesse para se acalmar. Acalma-te uma ova. Nem pensar. Cada vez que alguém lhe dizia alguma coisa, era muito pior. E o dia foi passando e foi sempre assim. Cada coisinha, ele irritava-se por tudo e por nada. Chegou ao final do dia e ele pensou, caramba, hoje não fiz nada, parece que me desfoquei totalmente do meu trabalho, andei perdido, não sei fazer não sei o quê, e o tempo não me rendeu. E ele chega então ao final do dia e diz assim, hoje foi um dia da treta, o chamado Dia de Cão. Ou talvez a história possa ser desta forma. Repara, em
vez de ser um dia de cão, pode ser um dia de luz. Uau! Será que vais escolher qual história? Qual é a tua história? Um dia de luz. O Jonas, o mesmo Jonas, está bem? Acordou muito bem disposto nesse dia, cheio de vontade de levantar o despertador do coelho. Simplesmente levantou-se da cama. Levantou-se da cama, arrumou-se nas calmas, tranquilamente, e foi pelo caminho e apanhou montes de trânsito. Muito, muito trânsito. E os semáforos todos vermelhos. E ele, cada vez que parava num semáforo, ele aproveitava e olhava para o lado. Olhava para o lado, via as montras e apanhou uma pessoa que já não via há tanto tempo. Ainda deu tempo para abrir a janela do carro, conversar com a pessoa, dizer olá, saber como é que ela estava. E aproveitou esse bocadinho. E em cada semáforo vermelho ele aproveitava para ver o que se passava à volta. Todos os dias ele tinha o mesmo lugar disponível à porta. Nesse dia, por azar, o lugar não estava disponível. Ele teve que ir atravessar do outro lado do rio. Diz exatamente a mesma história, parece. Só que, quando ele estacionou do outro lado do rio, ele até ia muito bem disposto, e ao atravessar o rio, na ponte, olhou para a água e viu um monte de patinhos. Acabadinhos de nascer, lindos, aqueles amarelinhos, sabes? E ele disse assim, que maravilha, não podia ter corrido melhor, que coisa espetacular. Ainda bem que eu hoje não tinha o meu lugar à porta, porque assim tive a oportunidade de vir aqui, deste lado, e aproveitar a paisagem, aproveitar este momento. Chegou ao trabalho e tudo correu maravilhosamente bem. Ele estava muito bem disposto, mesmo muito bem disposto. E chegou ao final do dia simplesmente satisfeito, porque tinha aproveitado a luz do dia, tinha aproveitado cada momento do seu dia. Tá? Porquê é que eu estou a contar esta história com duas versões? Porque na realidade és tu que escolhes qual é a versão que tu queres. Tu podes aproveitar o teu dia, já que, mesmo que estejas atrasado, também se já estás atrasado, não vale a pena estar a reclamar da vida. Então vai e aproveita o teu caminho, aproveita o teu dia, aproveita para observar, aproveita para falar com pessoas. Há uma escolha. O desequilíbrio emocional existe quando estamos desatentos, quando nos deixamos embrenhar no dia a dia sem tomar atenção. Então vamos aos 5 sinais de alerta. Estão prontos aí? Caderninho na mão? Vamos lá. O que é que temos aqui? Era o Jonas, mas não era o Indiana Jonas, não. Esse era o Indiana Jones, não era? Vamos lá, o que é que vocês têm aqui? O que é que temos aqui? O que é que temos aqui? Ninguém diz nada, ninguém diz nada. Alguém se identificou com esta história? 1 para a primeira história, 2 para a segunda história. Quero ver aqui. Quem é que se identificou? 1 com o dia de cão, 2 com o dia de luz. Vamos lá ver. Onde é que vocês se identificaram? O que é que vocês acharam que era mais a vossa normalidade, digamos assim? Quero ver aqui o que é as vossas partilhas, tá? E o primeiro sinal de alerta já vou dando aqui indicação, que são as alterações de humor. A pessoa estar sempre irritada, a pessoa dar respostas bruscas, a pessoa invadir o outro sem medir, ter reações bruscas, sabem, aquela pessoa que qualquer coisinha que tu dizes parece que ela explode logo, dispara logo. Tem essas alterações de humor muito bruscas. Alguma vez vocês estiveram aqui? Vamos lá, temos aqui alguns. A Lisete diz, às vezes 1, outras vezes 2. A Inha Reis diz 1. Inha, temos que mudar aqui este estado, tá? Lisete, temos que passar mais vezes ou 2. Depois temos aqui o Jorge 2, Dora 1, Dora, temos que passar aqui também. Todos nós somos um bocadinho disto, não é? Às vezes 1 e às vezes o 2. Todos nós temos este dia. O que nós precisamos é de estar atentos quando estamos no dia 1, o dia de cão. Mas a maior parte de vocês até está aqui no 2. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vocês estão mais atentos à parte da luz do que à parte do cão. Não é o homem que mordeu o cão. Não, não é o homem que mordeu o cão. Irritabilidade, então, alterações de humor. Essa é a primeira dica que eu te deixo, é o primeiro sinal de alerta. Quando o teu humor anda assim, quando tu tens esses disparos de irritabilidade, esses disparos de reação com as outras pessoas, em que tu simplesmente, aquilo sai, dispara pela boca, já foi, cuidado. Pode ser um sinal em que estás a entrar em desequilíbrio emocional. Tá? Pedro, 2, ia procurar 1 para o 2. Ou seja, quando estás no 1, Pedro, querer procurar passar para o 2, é isso? Deve ser. Alexandra, 1 e 2. César aqui, já fui mais 1, cada vez são mais 2. Boa, César, boa. Ai, Jorge. Marco, 1. Marco, estamos a trabalhar isso. Temos que passar isso para o 2.
Como é que é, a Marina? Mas quando veio um, manda embora e come um bolo. Já lá vou falar disso, do beber o bolo, tá? Muito bem, primeiro sinal de alerta, qual é que era? Alterações do humor. Tomaram nota? Escrevam aí que é para ficarem registado. Aliás, existe uma forma de registar que era... Não sei, vou explorar. Eu acho que era esse balãozinho que tem aí uma interrogação. Se vocês escreverem, aí eu acho que ele fica tomado nota nos próprios comentários do live. Talvez aí alguém tenha mais experiência e saiba dizer, tá? A Lisete diz que é uma boa estratégia, a Marina. Beber o bolo, né? Manda tudo embora, é a famosa técnica que nós ensinamos lá no MAP, não é, Marina? É, mas quem não sabe ainda tem que passar por lá que é para saber. Muito bem. Segundo sinal de alerta. Perca de foco. Sabes, quando tu tens aquelas tuas tarefas rotineiras, tens o teu trabalho programado, fazes tudo quase em piloto automático, digamos assim, mas por algum motivo, de repente, tu começas a perceber que estás no mundo da lua. É como se te desligasses do que estás a fazer. Alguma vez te apanhaste nisso? Simplesmente parece que tens dificuldade em concentrar-te naquilo que tu estás a fazer. Sabes quando tu olhas para aquela pessoa e ela está a olhar lá, a gente diz até a olhar para ontem, não é? Olhar para nada, olhar para a lua, completamente desligada, completamente desfocada, e ela nem dá por ela. Muitas vezes isso é um sinal de alerta de desequilíbrio emocional. A pessoa está com dificuldade de manter a concentração em tarefas rotineiras, em tarefas que ela faz normalmente, com muita facilidade, quase em piloto automático, tá? Então, quando começam a ter essa perda de foco, cuidado. O que é que temos aqui mais? Ora, temos aqui uns eus, uns sims, sim às vezes. Culpado. Culpado de quê? Oh Pedro, não existem culpados. Culpa de quê? Ai, ai. Temos que falar. Ou é culpado de coisas boas? Se for culpado de coisas boas, eu deixo. Se for culpado de outras coisas, a gente tem que conversar que é para passar esse 1 para o 2, tá? Pode ser, Pedro? Ainda temos aqui pessoal a entrar. Pessoal, estamos com 50 pessoas. Vamos ficar só nas 50. Estamos aqui quase à meia hora. Ainda só entraram 50 pessoas. Não acham que eu mereço um bocadinho mais? Os vossos amigos merecem isso ou não? Acham que os vossos amigos merecem saber sobre o desequilíbrio emocional para melhorar as vidas deles? E muitas vezes eles não têm acesso a este tipo de informação simplesmente porque ninguém passou, às vezes, a pensar assim: ela não precisa. Ou, vou-lhe mandar, ela também não vai aderir. Não interessa, mandem na mesma. Façam LOD, vamos lá. LOD novamente, pode ser? Vocês vão fazer aí, eu vou fazer aqui rapidamente também mais 10, tá? Olha aqui, ó. Estão a ver ali? Vamos lá, mais 10. Se calhar vou convidar os mesmos, vamos lá ver se eles entram ou não. Levam dois convites, também não tem problema nenhum, pois não? O que é que vocês acham? Vamos ver aqui quem é que ainda não terá entrado. Muito bem. Entretanto, começa aqui o pessoal a dizer: olha, estás-me a convidar de novo. Já me aconteceu. Muito bom, muito bom. Bom, já enviei mais alguns convites. Eu sei que estão aqui pessoas a dizer outra vez. Já fiz LOD. Muito bem. Com falha? LOD. Muito bem, pessoal. Obrigada, tá? Obrigada mesmo, tá bom? Assim, óbvio que estas lives ainda estão a ficar gravadas, mas elas vão deixar de ficar gravadas. Então é muito importante começar a perceber realmente como é que queremos estar a assistir, se estamos a aproveitar o momento ou se estamos a deixar tudo para depois. Muitas vezes isso é um padrão de comportamento, é bom até para analisar, tá bem? Então já dei dois sinais de alerta, certo? Quais é que eram? Vamos lá ver se vocês se lembram. O primeiro, vamos lá ver se vocês ainda se lembram. Reload. Pedro, reload. É isso mesmo. Load, reload. Muito bom, muito bom. Então já ninguém se lembra qual era o primeiro sinal de alerta? Ou vocês não estão a escrever no caderninho, ou então estão todos aqui agora só a fazer load. Será isso? Primeiro sinal de alerta que eu dei foi alterações de humor. Tá? Primeiro sinal. Segundo sinal de alerta que eu dei foi perda de foco. Quando começas a sentir-te a desligar.
Aqui está o Pedro a fazer o resumo, muito bem. Ai, a Marina voltou, muito bem. Outro sinal de alerta. Quando tu passas as noites em claro, que não consegues dormir, andas às voltas na cama e aquilo nunca mais desligas. Ao contrário, durante o dia em que desligas e andas nas nuvens, durante a noite tens dificuldade em desligar. Estás simplesmente a rodar na cama e não consegues dormir. E quando finalmente consegues dormir, o despertador toca. Incrível, não é? Quando finalmente tu conseguias desligar, o despertador está a dizer assim, são horas de acordar. Então, quando tu estás com essas noites em claro, em que tu não consegues dormir, que não consegues descansar, ou quando mesmo dormindo tu sentes que nunca descansaste, que a noite é quase como se não tivesses dormido, em que acordas de manhã e diz assim, deixem-me em paz, eu quero é dormir, eu quero ficar aqui, deixem-me. Tá? O não querer levantar pode ter pode ser outra coisa. Em todo o caso, sempre traz desequilíbrio emocional, porque pode ser falta de motivação para aquilo que a pessoa vai fazer, tá bem? Mas de qualquer forma, quando vocês têm dificuldade em dormir, pessoas com muitas insónias, por exemplo, que se deitam, rebolam e a noite nunca mais acaba e quando finalmente ela devia começar, ela acabou, e pessoas que simplesmente não conseguem sair da cama, tá? Então, dificuldade em dormir, dificuldade em levantar. É o terceiro sinal de alerta que eu deixo aqui para vocês. Vamos lá? Diz aqui, o Pedro já pôs aqui o segundo, perca de foco. O Jorge diz, isso não acontece, consigo dormir. Bom, para mim, quando eu não durmo à noite, é sinal de alerta muito grave, porque eu sou ótima para dormir. A Rosária está aí, não deixa mentir. Não, às vezes, Pedro, nem os carneiros nos safam. Não vale a pena contar carneiros nenhum, porque não nos safam. Tens mesmo que ir resolver o problema na raiz. Tens que ir resolver a tua questão, está bem? Por muitos carneiros que tenhas, por muitos rebanhos que tu tenhas, tanto faz, porque contas 100 carneiros, 200 carneiros, 1000 carneiros, e só quando chegas aos 5000 carneiros e a noite acabou, é que tu adormeces. Pois é, os carneiros acho que não funcionam muito bem assim. Pode ser que para ti funcione, mas de qualquer forma é um sinal de alerta. Quando vocês não estão a conseguir descansar, as vossas noites são em claro, quando vocês rebolam na cama e a mente não desliga, não é? Porque está ali preocupada a processar a informação, simplesmente tu não consegues desligar e descansar durante a noite. Cuidado, porque isso é um sinal de alerta para desequilíbrio emocional. Então, essa é a terceira sinal. O Nuno está a dizer que o Pedro é um grande pastor, é isso, deve ter lá muitos rebanhos. O pior é levantar, diz a Marina. Pode ser falta de motivação para o trabalho ou pode ser desequilíbrio emocional. Às vezes é um escape, não é? É um escape para não ter que enfrentar o dia. É importante perceber o que é que está aí na base, está bem? O Pedro diz meditação. Sim, a meditação é boa para ajudar a desligar. Às vezes as pessoas têm dificuldade em meditar e às vezes é mais simples do que parece. O outro dia eu estava a falar com uma pessoa que dizia que não conseguia meditar. Não conseguia desligar, não conseguia fazer nada. Então eu comecei a fazer assim algumas perguntas e perguntei: olha, gostas de tomar banho assim, com água bem quentinha, longa, está por ali, estás sossegadinha? Gosto. Aproveita para meditar nessa altura. Não é um bom momento em que tu desligas? Então é um bom momento para meditar. Às vezes meditar é mais simples do que parece. Meditar não é só estar lá de perninha, cruzada, assim. Não existe isso, não é só assim. Há muita forma de meditar, tá? Exercício físico. Às vezes à noite pode não ser muito bom, Nuno, se isso colocar excitação. Por exemplo, há pessoas que gostam de ver filmes à noite. Se forem filmes de ação, que têm muita ação, muita atividade, elas às vezes têm dificuldade em desligar, não é? Porque aquilo fica ali a processar no cérebro. Então é bom ter atividades que relaxem. Se o exercício te relaxar, por exemplo, o exercício para mim relaxa. Depois de fazer exercício estou boa para ir dormir. Seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. Eu fico sempre tão relaxada que eu estou ótima para ir dormir. Mas há pessoas que ficam com aceleração no sistema, tá bem? Então é preciso compreender, saber compreender o nosso corpo, tá? O que é que temos aqui? Jorge diz aqui desmotivação, frustração, etc. no trabalho. Para quê? Para acordar. É isso, para levantar. Sim, vais precisar procurar o que é que te motiva. Porque mesmo num trabalho que tu não gostes, que ele possa... Primeiro que ele seja temporário, tá bem? Que tu possas procurar o trabalho que tu gostas, para isso te trazer equilíbrio emocional.
E enquanto estás nesse trabalho, procura algo que tu gostes nesse trabalho. Sempre existe algo de bom no sítio onde nós estamos. Tá? Ler também, sim, Pedro, é ótimo para desligar, para relaxar. Tá bom? Ver o bebê. O que é o bebê, Jorge? Bebê? Essa tens que me ensinar, não sei o que é o bebê. Não é banda desenhada porque não é bebê. Big Brother. Big Brother? Ai, Jesus, não, se for isso, não. Acho que esse não, deve ser demasiado excitante. Será? Estão-me ali a dizer bebê Big Brother, será isso? Ai, meu Deus. Bom, já vos dei 3 sinais de alerta, que era alterações de humor, perda de foco, certo? E dificuldade em dormir e ou acordar, não é? Há pessoas que têm dificuldade em dormir, mas quando é para acordar vão e vice-versa. Quarta dica, desorganização. Quando eu entro num espaço muito desorganizado, tendencialmente a pessoa que habita nesse espaço, ou que trabalha nesse espaço, ou que costuma estar nesse espaço, tem o mesmo caos, a mesma desorganização de forma interna. Inclusivamente existem agora esses do Feng Shui do lar e não sei o quê, não é? Que é para reorganizar o lar e essa organização também traz essa organização interna. Isso já está um pouco estudado e um dos sinais de alerta é, eu por exemplo, quando entro no quarto da minha filha, ele está todo bagunçado, eu já sei que há alguma coisa que preciso trabalhar com ela. Porque é muito reflexo. A desorganização é muito reflexo. E há pessoas que dizem assim, não, mas eu sou muito organizada na minha desorganização. Está bem, cuidado. Tá? Cuidado. Muitas vezes isso é uma historinha para deixar estar bagunçado. Eu também não tenho a minha secretária sempre arrumada no conceito, se calhar, social da questão, que é tudo organizadinho, nas prateleirinhas. Eu tenho organizado por montinhos daquilo que eu estou a trabalhar. Então aí tudo bem. Agora, quando vemos tudo misturado, tudo desorganizado, cuidado com esse caos, com essa bagunça. Tá? Comecem a olhar. Quando vocês entram num espaço, no vosso espaço, e começam a ver tudo espalhado por todo lado de qualquer forma, provavelmente existe uma desorganização interna que vocês também precisam de trabalhar. E há quem diga, eu nunca vi isso estudado cientificamente, mas há quem diga que o organizar o espaço pode ajudar a organizar também a parte interna, não é? Um bocadinho também a história com o mente e o corpo estarem interligados, alguns fatores externos podem influenciar fatores internos e vice-versa. O que é que vocês temos aqui? O que é que vocês têm? O Jorge e a Elisete estão fartos de falar aqui. Vocês têm que ir fazer um mapa os dois juntos, que é para resolverem o assunto. Parece que a noite passa depressa. Acordo muitas vezes durante a noite. Está a dizer aqui a Laila, não é? Acontece. E como é que tu acordas? Como é que acordas de manhã, Laila? Acordas relaxada, porque às vezes tu podes acordar várias vezes durante a noite, mas desligar novamente e mesmo assim sentiste relaxada. Se isso está a acontecer, tudo bem, não é? Porque estás a descansar o suficiente, que estás a fazer mais intervalos, digamos assim. Se acordas de manhã com a sensação que a noite foi curta, que parece que mais valia ter estado acordada, que sentes cansada de manhã, então aí é preciso entender o porquê, está bem? Se for necessário, pede ajuda. Nuno, agora percebo o porquê de eu estar tudo organizado no trabalho e em casa. Pronto. Marco diz aqui... Ó Marco. Ai Marco. Temos que meter aí mais foco no teu trabalho. Aquilo que nós estamos a fazer. Ó Tília, calma, 7 e 7 da manhã é só amanhã. É o corpo e mente. Já vou. É bom para trabalhar este tema. A preparação para o sono tem alguns rituais, como desligar alguns botões do dia. Exemplo, televisão, telemóvel. Certo. A Lisete tem sempre tudo organizado exteriormente. Precisas de fazer a outra parte do trabalho interno, tá? Nem tudo, vamos lá. Em todas as regras existem exceções. Não sei se vocês concordam comigo, tá bem? Então, o facto de já estás organizada externamente já te vai ajudar na preparação e no teu trabalho de organização interna. É óbvio que se eu tiver o meu quarto todo bagunçado, o meu escritório todo organizado, todo bagunçado, e eu agora vou arrumar tudo certinho, não é daqui a um minuto que eu estou certinha e organizada de acordo com o padrão daquilo que eu organizei lá fora, está bem? Na parte externa. Então é um processo, calma. 1% por dia, Lisete.
Gosto da casa arrumada, estou sempre a arrumar. Pode ser um escape, não? Será? Aí pode ser um escape. Ou seja, estar tudo tão arrumado para parecer que alguma coisa está arrumada na tua vida? Fica aí para pensar, tá bem? Isto é para a Inha. Tá bem? Pode ser. Pode ser um escape. Está aqui o Pedro a dizer, o MAP faz isso, é uma reorganização interna, sem dúvida. Então já vos dei 4 sinais de alerta, não foi? Primeiro, alterações de humor. Segundo, perda de foco. Terceiro, dificuldade em dormir e ou acordar. E a desorganização. E o último sinal de alerta que eu vou dar aqui, que para mim é o extremo, é quando o teu corpo está a gritar por ajuda. Que são as doenças, que são as compulsões, como mando tudo para o lado e vou comer um bolo, tá? Marina, essa foi para ti. Não sei se foi só para a Marina, só aproveitei a deixa dela. Mas quando vocês têm, por exemplo, dores de estômago constantes, dores de cabeça, quando começam a trazer, sei lá, por exemplo, aconteceu-me há uns anos atrás, o meu filho ainda não era nascido, portanto, sei lá, 15 anos atrás, para aí assim, 15 anos atrás, vertigens. Hoje em dia ouço falar muita gente que tem vertigens. Vertigens é um sinal do corpo, é um sinal, é um grito de alerta e de socorro do corpo em que realmente alguma coisa está muito desequilibrada internamente. E as vertigens, eu não sei se alguém está aí já passou por isso. A vertigem é assim, eu acordei num dia de manhã e simplesmente quando eu me levantei da cama foi bom eu deitar-me porque senão eu caía. És completamente apanhado desprevenido. E quando eu fui analisar isso, não é? Porque eu precisei de ajuda para sair desse sinal, desse sintoma, dessa dor no meu corpo, desse sinal de alerta, eu ainda não tinha feito o meu treino, estava longe de saber estas coisas ainda, e eu tive, isso foi muito intenso, e foi-me diagnosticado aquilo tem um palavrão muito grande, não é? Essas coisas têm sempre palavrões muito grandes, mas era síndrome vertiginoso posicional que aparece quando lhe apetece, era mais ou menos isso. Então eu sabia que em determinadas posições eu estava muito mais propensa a ter uma crise de vertigem. Tanto que eu habituei-me a dormir, por exemplo, só para um lado, porque eu sabia que se eu dormisse para o outro, a cama balançava muito, o que não era muito simpático. E eu aos poucos, com o trabalho que eu fui desenvolvendo com o médico, eu percebi que tudo aquilo tinha a ver com a minha parte emocional. Eu percebi que esse desequilíbrio tinha muito a ver com o meu desequilíbrio interno. Eu entendi que aquilo estava associado a carga de responsabilidade enorme. A minha filha tinha praticamente acabado de nascer, portanto tinha essa sobrecarga, era uma coisa nova para mim. Tinha o meu trabalho, tinha a minha casa, o meu marido na altura trabalhava fora, portanto eu estava sozinha com a miúda, portanto tinha tudo isso em cima das costas, não é? Portanto era uma sobrecarga. Eu falei ainda há bocado na questão do aumento da responsabilidade, da sobrecarga de responsabilidade, e eu estava com isso. Então eu tinha muito stress, estava com um nível de stress muito elevado, e essa energia sintomatizou no meu corpo em forma de vertigens. Então as dores do corpo, as doenças do corpo, são sinais de alerta já muito graves do teu corpo a dizer, vai cuidar de ti. Vai cuidar de ti, porque às vezes começa com uma constipaçãozinha, diz assim, já passa. Depois vem uma dor de cabeça, tomas um comprimidinho e isso já passa. Depois vem não sei o quê, isso já passa. Depois vem uma gripe, já não é constipação. Agora toma aqui umas coisas, resguardo-me e tal, isto já passa. E vai-se andando a fazer um já passa. Só que como não estás a ir na origem, que é uma dica que eu deixo já para equilibrar a parte emocional, vai na origem, compreende o que é que está por trás a trazer-te esses sintomas, esses sinais de alerta. Como eu disse das vertigens, eu compreendi o que é que estava, o que é que eu fiz. Fiz uma mudança interna para me permitir ultrapassar esse estádio e eu deixar de ter esse síndrome vertiginoso. E eu hoje sei que esse é um sinal de alerta muito forte, porque o organismo colocou como um botãozinho
de que quando eu exagero, ele vai lá e faz-me sinal e diz assim, cuidado, porque se vais abusar eu vou outra vez tomar conta de ti. E o nosso corpo tem esses sinais. Nós estudamos também lá no MAP, falamos muito nisso, os sinais de SOS. Cuida do teu corpo, está atento ao teu corpo, ele dá todos os sinais que tu precisas, só precisas de estar atento. Então às vezes temos esses gatilhos, esses botõezinhos, que o nosso organismo diz que quando ele dispara, tu precisas estar atento, precisas de verificar o que é que está a acontecer para tomar ações de base, de raiz, tá? Então, esse, por exemplo, foi um sinal de alerta muito forte para mim. Eu lembro-me, às vezes, eu depois já estar curada, entre aspas, não é? Já ter alta, já poder andar à vontade, eu lembro, porque aquilo é assustador mesmo. Por exemplo, tu ires na estrada, eu vou na estrada a conduzir e de repente o carro foge para o lado, com uma vertigem assim. Eu digo assim, espera, estou outra vez a abusar. Então, ele, inclusivamente, aciona o botãozinho quando menos tu esperas. E às vezes em situações críticas que te podem provocar perigo. E quando estamos a falar de doenças que podem ir para mais graves ainda, como cancros, AVCs, cuidado, já chegaste a um estado muito avançado e não tiveste cuidado contigo. Não estiveste atento a sinais de alerta e não tomaste conta de ti. Desleixaste de ti. Portanto, muito cuidado com os sinais de alerta. Vamos lá ver o que é que temos aqui. Ora, o que é que temos? O que é que temos? Ai, nesta live está tão eu. Ai, Marco. Sim, Jorge, pode levar ao suicídio. Em situações mais extremas, eu falar da tristeza na próxima semana, onde vou tocar um pouquinho sobre isso, porque já vou abrir aqui um véuzinho, porque a tristeza pode ser uma tristeza benéfica ou pode ser uma tristeza que, se tu deixares ir para um extremo oposto, pode levar exatamente a isto, a um suicídio, está bem? Preciso ter algum cuidado. Mas temos aqui mais. Parece que uma pessoa está bêbada, síndrome vertiginoso. É horrível mesmo. Fechas os olhos e anda tudo à volta. É mesmo horrível. Essa eu já passei, eu sei que é. Tratar os sintomas. Trata a origem dos sintomas? Não, muitas vezes não. Agarrando, por exemplo, o Pedro está a perguntar, está bem? Tratar os sintomas, trata a origem dos sintomas? Não. Quando eu fui diagnosticada com aquele palavrão feioso da vertigem, não é? Das vertigens, obviamente que me quiseram fazer, por acaso até nem me quiseram dar, nem foi tanto à base de medicação, era à base de exercícios de reequilíbrio. O que eles dizem é que os cristais ficam desequilibrados, ficam fora do sítio e é preciso fazer uma série de exercícios. Eu, por acaso, nunca cheguei à fase dos exercícios, eu nunca cheguei à fase de tratar do sintoma. Eu percebi logo qual era a origem e fui tratar a origem. Então é muito importante ir tratar a origem. É mesmo uma dica para melhorar o equilíbrio emocional, perceber de onde é que vem. Então, tratar o sintoma não trata a origem. É preciso ir lá ao fundinho. Um comprimido para a dor de cabeça trata a dor de cabeça, mas não trata a origem. Tens que entender porque é que estás com dor de cabeça. Está bem? Uma dor de estômago, tu podes tomar medicamentos para a dor de estômago. Não trata a origem. Tu precisas de perceber porque é que andas com dor no estômago. Então, cuidado. É preciso ir à origem. Tratar da origem do sintoma e não do sintoma em si. A doença pode tornar-se crónica? Sim, pode. Cristais, lá está. Jorge diz aqui que é os cristais. Não sei se, Jorge, também já passaste por essa situação, mas eles falam realmente que são os cristais que ficam desequilibrados. Tá? Nós estamos já com pouco tempo, mas eu ainda quero deixar aqui mais algumas dicas para melhorar o estado emocional. E dizer uma coisa que é fundamental. Já vou dizer. É quase como aquilo que mais vocês precisam de memorizar desta live é: prevenção é chave. Faz coisas por ti. Deixa de estar sempre preocupado e a fazer coisas pelos outros. Faz coisas por ti. Previne. Deixa de ir ao médico porque estás doente. Deixa de cuidar de ti porque estás doente. Cuida de ti porque tu queres estar bem. Prevenção é a chave. Se eu pudesse dizer quase um resumo de tudo isto, prevenção. Porque se estiveres prevenido, se estiveres atento, se estiveres a cuidar de ti, se estiveres a fazer coisas para ti,
vais estar muito mais atento aos sinais de alerta e nunca chegarás a situações extremas em que o teu corpo vai gritar, vai mandar vir contigo, vai te paralisar quando tu menos esperas. Está bem? Prevenção é chave. Então, essa é a dica principal. Outra era Pronto, a Laila, por exemplo, tomou medicação. Eu não cheguei à fase de medicação, nem cheguei à fase de fazer estes exercícios, não é? Mas era isso que ia acontecer, se eu não tivesse tratado na origem. Então, Lisete, tratar da parte interna vai resolver, está bem? Eu acredito mais de ir dentro de nós. Então, ir à causa era outra dica. Depois temos o quê? Ir à causa muitas vezes, por exemplo, eu recordo-me, antes de fazer o meu treino com o Alex Pacheco em 2014, eu quando saía de casa com os miúdos para ir para a escola, eu saía sempre atrasada. Eu era aquela tal dos 5 minutos para o despertador lá ficar sossegadinho. Só que depois passava mais do que 5 minutos e acordava sempre a correr, não é? E eu saía de casa já completamente estressada. Eu até dizia que depois de deixar os miúdos na escola eu já tinha um turno de trabalho feito. Era mesmo assim. Quando eu vou à origem, começo a compreender, quando eu fiz o meu treino e fiz a minha reorganização, eu compreendi que 5 minutos, aqueles 5 minutos, faziam totalmente diferença em sair de casa com tempo, sair nas calmas e chegar ao trabalho sem estar irritada, não é? Porque depois irritava-me imenso com os miúdos porque eles é que andavam atrasados. A culpa é sempre do outro. E eu era assim. E esses 5 minutos que eu roubei à cama, digamos assim, eu ganhei em qualidade de vida de forma brutal. Então é preciso entender, às vezes são coisas muito mais simples do que parecem, está bem? Muito mais simples. Este foi 5 minutinhos. Foi o suficiente para eu ganhar qualidade no meu dia, no meu trabalho, nas minhas tarefas, nas minhas responsabilidades e no meu bem-estar. Foi o suficiente. Mais, autoconfiança. O que é que eu quero dizer aqui com a parte da autoconfiança? Nós não somos as nossas emoções. Nós temos reações com as nossas emoções. Porque mesmo quando eu faço um disparate num estado emocional grave, imaginem que eu utilizo a raiva de uma forma prejudicial e eu magoei alguém. E eu chego e digo assim, não devia ter feito esta porcaria. Não posso fazer mais isto. E fico irritada. E eu tive aquela reação, mas eu não sou aquela reação. Eu continuo a ter as minhas qualidades, continuo a ter as minhas virtudes, continuo a ter os meus recursos que eu posso sempre utilizar. Então é importante a pessoa nunca perder a autoconfiança. Nunca. A autoconfiança mantém-se sempre. Tu sempre terás, independentemente das reações que tu tenhas, das tuas emoções, tu sempre terás recursos, sempre terás as tuas capacidades, as tuas habilidades e sempre serás essa pessoa extraordinária que está aí desse lado. Lembra-te disso. Só precisas de ir à causa, perceber o que é que te levou a ter essa reação, compreender o que é que estava nessa origem, está bem? Opa, vamos lá. Falou aqui acho que foi, não sei quem é que falou, eu vi assim a correr. Exercício físico, sim, hobbies. Mais do que o exercício físico, hobbies. Que há pessoas que fazem exercício físico, aquilo é estressante. Esse não serve, tá? Hobbies, façam alguma coisa que vocês gostam de fazer. Está bem? Porque se, por exemplo, me mandarem para um ginásio fazer máquinas, para mim aquilo, preferia estar em casa sossegada. Então é importante compreenderes o que é que te faz bem, o que é que te liberta, o que é que faz com que tu te distraias, com que tu reequilibres o teu estado interno, com que tu tragas essas emoções de uma forma mais favorável. É super importante. Não tanto o exercício físico assim tão restrito, pode ser, mas um hobby, algo que te dá prazer fazer. Ler, ir à praia, caminhar, ir dançar, ir fazer para máquinas, não sei, ir à caça, há muitos que gostam. Tudo isso é ótimo, desde que seja um hobby, tá? Corpo e mente formam um sistema único. Tudo isso forma um sistema único. Amanhã a Otília vai, como é que é o tema dela? Dançar para reorganizar a vida. Então se estás com desequilíbrio emocional, amanhã às 7h07 da manhã, a Otília vai estar lá contigo, tá bem? É da manhã, não é às 7h07 da noite, é às 7h07 da manhã, tá? Não sei para onde é que ela vos vai levar, mas ela vai-vos dar uma boa forma de reorganizarem a vossa vida. Mas, aceitem-se como um ser imperfeito, porque todos nós somos imperfeitos. Eu sou perfeita na minha imperfeição.
E tu desse lado és perfeito na tua imperfeição. Sempre vamos cometer falhas, erros, culpas, etc, etc, etc. Se lhe quiserem chamar assim. Mas sempre somos perfeitos dentro da nossa imperfeição. Somos um ser em evolução. Estamos sempre a aprender. E isso é maravilhoso. Então, quando tu começas a trazer essa sobrecarga da perfeição, isso traz muito desequilíbrio emocional. Ninguém é perfeito. Se me souberes dizer um exemplo de alguém que seja perfeito, até aqui ao final da live, diz aí. Mas ninguém é perfeito. Ninguém. Nem eu. E tu também não. Tá? Depois, buscar momentos, sons, imagens, memórias, no fundo, que nós um dia já tivemos em reações daquele género e que nos trouxeram calma. Está bem? Então, o que é que isto faz? Por exemplo, na meditação é bom para vir buscar esses sons para relaxar, etc, etc. Mas se tu um dia tiveste alguma reação e tiveste um determinado comportamento, ouviste um determinado som, tiveste uma determinada imagem que também te acalmou. E nós na PNL, lá no Practitioner do OK, falamos, por exemplo, da modelagem. E no MAP também falamos, que é um método, uma das formas de aprendizagem. Modelar, ou seja, copiar, digamos assim, outras pessoas. Mas tu podes-te copiar a ti mesmo em determinados momentos. E isso pode ajudar a trazer o equilíbrio emocional que tu precisas. Porque tu um dia soubeste fazer isso. Só precisas te lembrar, trazer isso para a memória e voltar a ter esse equilíbrio. Está bem? Então, essa é outra dica que eu te deixo. Depois, respeita os teus limites. Por muito super-homens e muito super-mulheres que nós sejamos, nós temos limites. Não tem mal nenhum quem dizia aqui, por exemplo, que deixava a casa toda arrumada e era incapaz de deixar tudo desarrumado. E isso pode estar a gerar stress. Pode ser um escape, mas também pode estar a gerar stress. Não tem mal nenhum se ficar pó nos armários, no outro dia limpas. Não tem mal nenhum sair de casa e ficar a louça suja no lava-louça. Vai chegar uma altura em que vais fazer. Distribui tarefas, delega. Não tens que fazer tudo sozinho. Não tens que fazer tudo sozinha. Então, quando tu distribuis essas tarefas, em vez de sobrecarregares a dizer, mas eu posso fazer, deixa estar que eu faço. Isso traz a tal sobrecarga de responsabilidade e isso traz desequilíbrio emocional. Então, outra dica que eu deixo é, às vezes, podes deixar coisas por fazer, não tem mal nenhum. Conhece os teus limites, está bem? Estabelece os teus limites. Ninguém é tão... Somos ilimitados, mas não temos que sobrecarregar ilimitadamente o nosso corpo. Aquilo que eu não fizer hoje, amanhã pode ser feito. Está bem? Estabelece prioridades. Aquilo que é mais importante para ti. Sem ser as tais historinhas, que é só para te enganar. Está bem? Andar na praia. Para ti, na 9 ou 10 de Abril. Também vou estar lá. Jardinagem. Muito bem. Queres o quê? O Pedro está a dizer aqui, uma live sobre os rituais para adormecer. Vamos ver onde é que isso pode enquadrar. Mas é uma boa dica. Boa dica, Pedro. Uma boa dica. É o desligar, não é? Até vou tomar nota mesmo. Vou deixar aqui rituais para adormecer. Vou tomar nota, Pedro. Rituais para adormecer. Vocês acham que eu não estou atenta? Para adormecer. Muito bem. Última dica, antes de voltar àquela dica que eu vos dei que era a mais importante de todas. Lembram-se? Já lá volto. Fica perto de pessoas que puxem por ti. Já falei disso aqui. Os anjos, lembram-se dos anjos? Procura anjos na tua vida que te ajudem a equilibrar, que te ajudem a lembrar, a mostrar-te esses sinais de alerta. Porque é muito engraçado. Se pensares bem, nós somos especialistas em resolver o problema dos outros. Muitas vezes são muito poucos especialistas em resolver os nossos problemas. Então os nossos anjos podem nos ajudar a resolver os nossos problemas. A ver de fora, a ver uma outra forma de observar o nosso estado. Então procura esses anjos ao teu lado, porque eles vão te ajudar a ver esses sinais de alerta, está bem? E a última dica, que é só um relembrar da primeira dica que eu vos deixei, que é prevenção é a chave, tá? Ninguém deve ir ao médico porque está doente, deve ir ao médico para nunca ficar doente.
Se vocês estiverem atentos aos sinais de alerta, vocês conseguem, antes de entrar num estado caótico, entrar em estados muito melhores. Então, estes foram os sinais de alerta que eu dei, estes foram as dicas que eu dei, espero que tenham tomado muitas notas aí, está bem? Lisete diz aqui escrever, peregrinar, tal. Sim, muito bem. Estamos a terminar. O que é que eu vou dizer? 7h07 da manhã, amanhã, com a Otília. Vou pedir que, eu agora vou ficar aqui meia hora a responder aos vossos comentários, portanto vão depois à live, façam as vossas perguntas, façam os vossos comentários, partilhem a live com os vossos amigos, enquanto ela está a ficar gravada, vão partilhando, que é para eles entenderem que têm aqui uma ferramenta que podem utilizar. Guardem, vocês têm aquela bandeirinha ao contrário no canto inferior, quando desligam, não é? No canto inferior direito, em baixo, à direita, tem aquela bandeirinha onde vocês vão e guardam a live para poder ver mais tarde, porque fica mais fácil de irem lá e estejam connosco. Lembrem-se, no OK Institute, que vocês podem ir assistindo a todas as nossas lives, e sigam a minha página também do Instagram, @anantunes_oficial, onde eu todos os dias também coloco lá várias dicas, vários temas, vários desafios, tá bem? Na próxima semana estarei cá, vou falar de tristeza, os benefícios da tristeza. Portanto, eles têm benefícios e é isso que eu vou falar na próxima quarta-feira, às 20h59. Eu vou manter o meu horário, as pessoas pediram para eu manter o mesmo horário e é assim que estarei. Então, uma boa noite a todos vocês. Procurem o vosso equilíbrio emocional através de tudo aquilo que eu passei. Muito obrigada por terem estado aqui. Boa noite a todos, que eu já vi estão aqui a despedir-se de mim também. E estamos juntos na próxima semana, quarta-feira, amanhã às 7h07 da manhã, madrugadores. Vamos começar a aproveitar o dia mais cedo com a Tília a falar de dança, não é? A parte da dança e do corpo. Dançar para reorganizar a sua vida. Uma boa noite, um bom descanso e até já!